palavra de Deus diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ela na mesma hora saiu. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos os confortaram e então partiram. Oremos. Senhor, tua palavra foi lida, ó Deus, que teu Santo Espírito ilumine teu servo e os corações também, ó Pai, daqueles que ouvirão esta mensagem, ó Deus, que nós possamos aprender com a tua graça, a graça que muda a vida, ó Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, a nossa vida é cheia de histórias, a nossa vida
cheio de encontros, de oportunidades de evangelização, de testemunharmos sobre Cristo. E algumas histórias alegres, outras histórias tristes, umas engraçadas, outras reconfortantes, memoráveis. Quando nós começamos a recobrar a nossa história na nossa caminhada cristã, nós vemos quantas pessoas já passaram por nossa vida, quantas pessoas Deus já nos utilizou como instrumentos para conforto, para evangelização. E aqui nós lemos em Atos 16 3 encontros, 3 pessoas que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas encontraram nessa segunda viagem missionária. Essas pessoas viviam em Filipos, na Macedônia. Cada história tem algo para nos ensinar. Paulo e seus companheiros foram o quê? Capazes de fazer uma viagem rápida, marítima de Troade, através da ilha da Salmotrácia, onde provavelmente eles fizeram uma pernoite na ilha, e para Neápolis, a moderna Kavala. Era o porto de Filipos, uns 16 quilômetros mais ou menos de distância. E o evangelho, meus irmãos, chega até as pessoas pela graça. O nosso texto fala sobre conversão. Três pessoas, totalmente diferentes umas das outras. Em Filipos, provendo aqui um verdadeiro retrato da eficácia do evangelho em transformar vidas. Lídia, da nobreza, mas não era, ela era asiática, ela era de Tiatira. Nós temos ali o carcereiro, cidadão romano, e nós temos aqui uma escrava que era... Então nós temos classes sociais diferentes, nós temos etnias diferentes, e nós temos o quê? O evangelho alcançando a todos, independente de classe social, independente de etnia, chegando a todos. Não havia muitos judeus naquela cidade, o evangelho chega pela graça. O nosso texto, então, ele destaca isso. Não havia muitos judeus porque eles não encontraram uma sinagoga. Para que houvesse uma sinagoga, era necessário que tivesse 10 judeus, no mínimo, para que tivesse uma sinagoga. E o costume de Paulo era o quê? Chegar nas sinagogas e arrazoar, e testemunhar nas sinagogas. Eles não encontraram, então eles partiram para um lugar de oração, à beira do rio, e foi lá que ele teve o primeiro encontro. O primeiro encontro foi com Lídia, essa mulher de Tiatira, da região asiática. Aparentemente, como o texto nos diz, Lídia era uma mulher rica, porque ela era vendedora de púrpura, a tintura. Para produzir essa tintura era necessário mais de 400 mariscos para produzir 1 grama de tintura púrpura. E quem que usava essas tinturas? Quem usava essas tinturas era a nobreza, os reis, as pessoas de mais posses. Então, a gente subentende que Lídia, ela era uma mulher de posses, uma mulher de valor. No entanto, ela tinha uma casa grande, que ela montou uma base missionária para essa equipe. E estava lá Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que talvez já residissem lá em Filipos, e foram até o portão e tiveram esse encontro. Ela lidava então com materiais caros. Ela foi chamada de adoradora de Deus. Isso provavelmente por quê? Porque ela ansiava, ela buscava pelo Deus. Mas ela não era judia. Não era judia. Paulo e Silas, então, chegaram no lugar de oração, e, hora que eles tiveram uma oportunidade, eles falaram do Evangelho, falaram de Cristo para aquelas mulheres que estavam ali reunidas. E, como os irmãos podem perceber, é uma igreja predominantemente de mulheres, haviam poucos homens. E o que aconteceu? O Senhor abriu o coração de Lídia. Paulo era o pregador, mas Deus quem abriu o coração. Precisamos lembrar que nosso trabalho é o quê? Entregar a mensagem, compartilhar o Evangelho. Mas somente Deus pode mudar o coração da pessoa. Podemos desfrutar do privilégio de participar da obra de Deus, ser aquele instrumento pelo qual Deus utilizou para levar o Evangelho. Lídia foi a primeira europeia a ser convertida, registrada no Novo Testamento. O que nós vemos aqui é consistente, através do Novo Testamento. A conversão se dá
não quando nós abrimos o coração, mas quando Deus intervém e muda as disposições do nosso coração, dos nossos corações. O que ocorreu com Lídia é verdadeiro para todo o convertido na história cristã. Então é necessário uma obra divina nas nossas vidas. Nós podemos chegar como estamos, mas a partir do momento que Deus muda as nossas vidas, nós nunca mais seremos como o que nós éramos. Deus interveio na vida dessa mulher e abriu o coração para que ela ouvisse a palavra de Deus. E então, ela recebeu a mensagem da salvação, ela e todos os da sua casa foram batizados. Ela expressou a sua nova vida, convidando os missionários ao quê? A virem, a permanecerem na sua casa. Isso ela persuadiu eles a isso, fazendo da casa dela uma base missionária, acolhendo esses missionários. Esse é o primeiro encontro, um encontro de transformação, um encontro de mudança de vida. Então, quando a graça de Deus nos alcança, é necessário que haja mudança de vida. A mudança, a gente sempre fala, ela não é algo repentino, mas ela é algo que vem e muda de fato. Algo transforma. Hábitos errados são deixados para trás. Porque não é o homem trabalhando, mas é Deus operando. É Deus operando nas nossas vidas. O segundo encontro, a menina escrava. Os missionários continuaram a ir ao local de oração. Quando saíram para o rio, foram perseguidos por uma jovem possuída por um demônio. Essa mulher, essa jovem, foi capaz de interpretar os sinais. O diabo escravizava ela. Ele é assassino, ele é ladrão, venenoso como uma serpente, traiçoeiro como uma víbora, feroz como um leão, perigoso como um dragão. O diabo é o pai da mentira, estelionatário. Por quê? Porque ele promete liberdade, mas no final ele nos escraviza. Ele promete prazer, mas nos dá o quê? Desgosto. Promete vida, mas ele paga com a morte. A jovem seguiu os apóstolos e ela gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que estão lhes dizendo o caminho da salvação. O que a menina estava dizendo era verdade. Era verdadeiro, mas não partia de um coração regenerado, mas indiretamente de Satanás, que estava usando aquela moça, tentando diminuir a eficácia do ministério do apóstolo Paulo, ou a eficácia da própria palavra, do próprio Deus. Não há dúvida de que se Paulo tivesse aceitado, não tivesse feito nada, o testemunho de Satanás, sem discernimento, ele teria dado crédito ao diabo e teria sido assim aprovado os seus motivos. Mas não, Paulo aguentou por alguns dias, por um tempo, mas de repente ele se vira e ele confronta o demônio. O demônio, ele é confrontado, ninguém conversa com o demônio. Quando vocês veem passagens que há possessões demoníacas, ninguém fica conversando com o demônio. O demônio, ele é exortado pela palavra de Deus. Ele é exortado. E ele confronta o demônio com o nome de Jesus Cristo. Isso é na autoridade de Jesus que ele recebeu, que ele diz ao demônio para se retirar. Em nome de Jesus, retira-te dessa moça. Paulo clama o nome de Jesus, da mesma forma que Pedro, quando encontrou aquele paralítico, na porta gloriosa, ele fala, em nome de Jesus, levanta-te, anda. É o mesmo poder, é o poder de Cristo. É o poder de Cristo que transforma vidas. Então, esses homens que exploravam essa jovem, ganhavam dinheiro porque ela adivinhava, o que eles fizeram? Eles ficaram irritados, porque eles iam perder a fonte de lucro que eles tinham. Então, o negócio deles havia sido arruinado. O que eles fizeram? Eles agarraram Paulo e Silas, e não agarraram, talvez, Lucas e Timóteo por serem gregos, e levaram aos magistrados, ao centro, ao mercado municipal, à praça principal, que era onde acontecia os julgamentos. Esses homens como judeus, estão colocando a nossa piedade em desordem. Eles estão proclamando costumes que nós romanos não podemos aceitar nem praticar. Como não havia judeus o suficiente na cidade para começar uma sinagoga, e os judeus eram uma minoria, como eu disse,
Esses donos de escravo, eles recorreram ao quê? Uma ofensa racial. Eles se sentiram ofendidos, falando, esses homens não são judeus e eles estão querendo impor costumes que não são nossos. E esses homens estavam usando preconceito para obter a resposta que desejavam, sem qualquer investigação daqueles homens. Paulo e Silas, Lucas e Timóteo foram poupados, como eu disse, porque eram gregos. Eles foram espancados. Paulo e Silas foram arrastados e espancados, com muitos açoites. Imagina, nós já fomos disciplinados, os mais antigos eram disciplinados com uma vara mesmo, ou com o que a mãe tinha na mão. Esses homens foram disciplinados com varas, com madeira, e fala muitos açoites, muitos, nós não sabemos quantos. E eles foram colocados na prisão injustamente. Não temos mais também depois o que aconteceu com essa jovem. O que nós temos que, aonde Jesus entra, a cura e a libertação, a transformação, a mudança de vida. E esse é o segundo encontro nesse texto que nós temos. O terceiro encontro é o carcereiro. Paulo e Silas, quando foram presos, amarrados com os pés no tronco, para que eles sentissem mais, sofressem mais, e se lembrassem onde eles estavam, ao invés de reclamar, meia-noite, o que esses homens estão fazendo? Louvando a Deus. Estão cantando, estão orando, eles estão louvando a Deus. E todos talvez estavam ouvindo os louvores. Eu não sei o que eles oravam, mas eu sei que eles receberam uma resposta de oração. Houve um terremoto, todas as portas da cadeia se abriram, todas as correntes se abriram. O carcereiro estava dormindo, acordou, assustado, tentou suicídio. Por quê? Porque era mais honroso para ele se matar naquele momento do que ele ser humilhado publicamente. Então, o primeiro passo que ele ia dar é o quê? O suicídio. Porque se ele fosse exposto, era uma desonra total para um carcereiro deixar os prisioneiros fugir. E ele seria punido com a própria vida. E isso exposto publicamente na maior das humilhações. Então, seria mais honroso que ele tirasse a própria vida. E foi o que ele tentou. E, de repente, os prisioneiros não deixam ele fazer isso. Ele achou que eles tinham escapado, mas não. Paulo chamou o carcereiro. Os prisioneiros não estão todos aqui, ninguém escapou. E talvez os outros prisioneiros fossem mantidos em sua cela por medo, não sei. Não escaparam, não foi só Paulo e Silas. Ninguém fugiu. Talvez eles tenham ficado porque queriam ouvir mais sobre o Deus que Paulo e Silas estavam louvando, cantando, sobre as orações, para quem ele estava dirigindo aquelas orações. O interessante é que eles não fugiram também. O carcereiro foi até Paulo e Silas e pergunta. Uma pergunta muito importante que nós, se não tivermos um encontro com Cristo ainda, nós deveríamos fazer. O que eu devo fazer para ser salvo? É interessante que o texto no original, aqui não necessariamente ele fala da nossa salvação, da salvação da alma. Ele também nos aponta para isso. Mas que pergunta grande é essa? Nós não podemos deixar de perguntar. O que ele quis dizer com a pergunta dele? O que eu devo fazer para ser salvo? O homem pode estar muito bem estar perguntando o quê? Sobre seu destino eterno, mas também ele poderia estar perguntando: o que eu posso fazer para me salvar desse problema que agora eu estou? Pense comigo, suponha que você foi diagnosticado com uma doença terminal. Ele olha para você e pergunta: como eu posso ser salvo? Salvo do quê? Salvo da doença terminal? Ou ter a sua alma salva? O que eles estão perguntando? Sobre a eternidade ou superação da doença do seu corpo? Suponha que seu filho estivesse com problemas, dissesse: por favor, salve meu filho. Você está pedindo para alguém compartilhar o evangelho com seu filho? Ou você está pedindo para alguém: salva meu filho do perigo presente que ele está? O texto deixa essa abertura para nós. O carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Observe que a resposta de Paulo, Paulo não disse:
seja bom, se esforce, continue sendo esse bom carcereiro. Não, não foi isso que ele falou. Vai à igreja. Não, também não foi isso que ele falou. Ele dá uma resposta simples e direta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Aqui está novamente, né? A salvação somente em Cristo, somente pela graça, pela fé, para a glória de Deus. Jesus é o único caminho da salvação. E aqui nós estamos falando da salvação eterna, da salvação da nossa alma. Um comentarista diz, quando ele diz que a expressão crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa, não significa que o carcereiro, ao crer em Cristo, salvaria todos da sua casa. Não, né? Automaticamente toda a família. Não, a salvação é algo individual. Não existe salvação por tabela. Sem um novo nascimento é impossível ser salvo. A oferta da salvação, porém, são as mesmas. Por quê? O evangelho seria pregado para ele e para a família dele. E através da pregação, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E através da pregação do evangelho, a família dele também poderia ser salva. Poderia ser salva. Eles também poderiam ouvir a palavra de Deus. Crer e ser batizados. A fé do carcereiro não dá cobertura para todos eles. E o carcereiro levou os homens, a sua família, todos ouviram a mensagem da salvação, creram imediatamente. O fruto de uma vida transformada era evidente. Então, o que eles foram? Lavaram as feridas, os vergões de Paulo e Silas, e então eles batizaram toda a casa. Toda a casa. Aqui entra o termo casa que eu falei numa das mensagens atrás, oikos, que geralmente é utilizada para casas que tinham crianças. Todos foram batizados, todos. E na manhã seguinte, os líderes romanos, percebendo que não tinham motivo nenhum para manterem aqueles homens sob custódia, disseram ao carcereiro que libertassem Paulo e Silas, se recusassem, né? E Paulo e Silas se recusam a sair. Eles queriam uma desculpa pessoal. Eles receberam o seu pedido de desculpas. Por quê? Por causa de uma lei. Cidadão romano não poderia ser punido sem antes ter um julgamento. E aqueles pretores, que eram os homens que executavam os julgamentos, eles não perguntaram se eram cidadãos romanos ou não. Eles simplesmente prenderam, açoitaram, castigaram aqueles homens. Eles não foram interrogados, né? Sempre eles tinham o direito de apelar para Roma, mas dessa vez eles não tiveram. E esses líderes, eles sabiam que estavam em apuros. Por quê? Porque se Paulo e Silas apelassem a Roma, eles poderiam ser prejudicados, perder seus empregos, os cargos quais eles possuíam. E sua liberdade e possivelmente suas vidas, pelo que eles fizeram. Um pedido de desculpas, perto do que eles fizeram, não foi nada. E eles vão lá, pessoalmente, pedem desculpas a Paulo e Silas, e os libertam e pedem para que eles saiam das cidades. Irmãos, há pessoas que só se convertem após um terremoto nas suas vidas. Precisa acontecer algo drástico. Após um abalo sísmico, há aqueles que não ouvem a voz suave de Deus chamando. Não buscam uma reunião de oração, não procuram ouvir a palavra de Deus. Para esses, Deus produz um terremoto, um acidente, uma enfermidade, algo radical, para que eles se voltem para Deus. E desses 3 encontros, nós tiramos lições para a nossa vida. Uma delas é, a salvação alcança todos os tipos de pessoas, em todos os tipos de lugares diferentes, de raças, de culturas, de religiões diferentes. Os muros que dividem são quebrados. Os pobres, ricos, religiosos, místicos, ateus, possessos podem ser alcançados com o Evangelho, pelo Evangelho. Jesus é o único Salvador. Interessante, quando a gente olha a vida de Lídia, Lídia não era judia, ela tinha a fé, mas não era judia. Olha para o carcereiro, ele tinha fé no imperador. E quando olha para a menina, possuída por demônio, ela tinha
participava de ocultismo, de coisas místicas. Os 3, quando receberam o encontro com Cristo, tiveram suas vidas transformadas. 3 pessoas de religiões diferentes, de etnias diferentes, de credos diferentes. Quando a graça de Deus alcança, a vida muda, ela é transformada. É lamentável que vivamos dias em que as pessoas cobicem pelo pecado. Vemos a mídia promovendo os tipos mais básicos de relacionamentos promíscuos, blasfêmia, é transmitida a imoralidade, é chamada de entretenimento, quando os nossos tribunais legalizam o pecado e restringem a fé, distorcem a verdade para obter lucro, ou para chamar uma multidão, quando até aqueles que se dizem igreja fazem isso. Jeremias nos ensinou: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós vemos uma resposta apropriada aos tempos difíceis. Paulo e Silas, quando foram presos injustamente, se nós fôssemos presos injustamente, nós íamos espernear, íamos brigar, Paulo e Silas não. O que eles fizeram? Eles, quando foram presos, eles cantaram e adoraram a Deus. Os outros prisioneiros escutaram. E a palavra diz que eles escutaram prestando atenção, com os ouvidos atentos ao que eles estavam cantando e orando. Paulo e Silas se recusaram a deixar as circunstâncias negativas ditarem a vida deles. Eles acreditavam que Deus estava no controle de todas as coisas. Eles acreditavam que Deus ia resolver o problema deles. Salmo 63, 13, como nós lemos, né? A graça de Deus é melhor do que a vida. Eles entenderam isso, que a graça de Deus é melhor do que a vida. Eles acreditaram e viram uma oportunidade de glorificar a Deus, mesmo na prisão. Foi esse mesmo Paulo que escreveu: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Há uma lição aqui, e é relativamente fácil, né? Quando está tudo bem, meus irmãos. Quando está tudo bem, a gente vive com alegria, com radiação, transbordando graça, cantando. Quando está tudo bem é fácil. Às vezes a gente até esquece de Deus quando está tudo bem, quando as coisas estão indo bem. A questão é, será que nós vamos confiar nele quando as coisas estão indo ruins, estão indo mal? Quando nós temos que lidar com uma pessoa difícil, quando nós recebemos um diagnóstico devastador, quando a nossa alegria é quebrada, quando mentem sobre nós, quando as coisas fogem do controle, quando o nosso coração está amargurado, quando nós somos abandonados, quando estamos sobrecarregados, nós podemos louvar. Quando estamos assim, podemos continuar nos alegrando, como José na prisão, como Davi quando ele foi perseguido pelos seus inimigos, como Jeremias enquanto caminhava pelos escombros da sua cidade natal, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, prontos para irem para uma fornalha. Como Abacuque, quando enfrentou a destruição de Jerusalém, como Jó, quando recomeçou, quando Paulo e Silas na cadeia, ou como o maior exemplo de todos, Cristo, enquanto orava no jardim e pendurado numa cruz. O Senhor Jesus se retirava para orar, seus discípulos dormiram. O Senhor Jesus na cruz orou até o fim, e ele tinha prazer. E a alegria dele estava em servir a Deus, para que se cumprisse a vontade de Deus, e Deus nunca o abandonou. Somente naquele momento da cruz, no qual foi imputado o peso dos nossos pecados. Mas ele estava em oração. Ele estava em oração. Senhor, se propício, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o momento que ele sentiu o peso. Será que nós vamos cantar nos momentos difíceis?
Será que nós vamos cantar quando enfrentarmos os momentos finais da nossa vida? Podemos adorar nos momentos mais difíceis? Nós podemos, se nós confiarmos nele. Se acreditarmos na sua promessa e ver além desse mundo, além das coisas terrenas, materiais. Pode ser que você precise mudar o foco da sua vida. Talvez você precise se lembrar de onde você está indo, para não ficar o que? Atolado aonde você está. Nós encontramos nesse texto a resposta para a questão mais importante da vida. O que eu devo fazer para ser salvo? Há muitas pessoas que querem ser salvas. Salva do tédio, salva da dívida, salva de comer demais, das doenças, do desconforto, da possibilidade de morrer. A mensagem do Evangelho oferece a salvação maior de todas, da maior ameaça que nós poderíamos enfrentar, que é a morte eterna. Cristo oferece para nos salvar do nosso pecado, salvar do castigo da ira de Deus, que é o resultado do nosso pecado. O caminho da salvação não é complicado. Paulo explicou isso com clareza. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Se quisermos ser salvos da separação eterna de Deus, ser salvos de vivermos toda a eternidade sem a bondade de Deus, viver no tormento eterno, devemos correr para Jesus. Confiar na obra da cruz, receber Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador. Se nós fizermos isso, Deus, por sua graça e sua misericórdia, nos perdoará e nos fará novo. A questão, então, se torna bastante simples. Você tem confiado em Deus ou somente em você mesmo? Você confia em Jesus ou ainda está tentando se salvar, sendo bonzinho, realizando ótimas obras? Você está pronto para a eternidade ou está tentando dizer a si mesmo, não, ainda eu tenho tempo, eu não vou assumir um compromisso com Cristo, ainda é cedo, eu não quero ainda. Quando? Quando vai acontecer? Não, ainda é muito cedo, não, tem muito tempo ainda pela frente. Você está mais preocupado com as coisas da terra ou com as coisas do céu? Pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui da terra. O próprio apóstolo Paulo. Agora é a hora, irmãos. Agora é a hora. Se você não teve um encontro com Cristo, esqueça das coisas fúteis dessa vida. Receba aquele que perseguiu e persegue você e ama você. É hora de correr para Cristo. É hora de começar a confiar em Deus. Se você ainda não fez isso, faça. Creia no Senhor Jesus, para que você possa ser salvo. Acredite que Ele te ama, acredite no seu sacrifício, que Ele é suficiente para te resgatar do seu pecado. Acredite que Ele te fará novo. Não é de uma hora para outra, gradualmente. Ele te guiará para a vida eterna. Não se preocupe com as palavras que você tem que dizer. Não. Esqueça o que os outros vão pensar de você. Concentre-se apenas o quê? No Senhor, na sua salvação, na sua graça. Não fique postergando. As crianças aprenderam hoje sobre o tempo. Há tempo para todas as coisas, inclusive para tomar uma decisão por Cristo, inclusive para aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai encontrar uma nova vida e, como resultado, a sua família também poderá desfrutar do Evangelho, que alcança a todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a confiarmos em Cristo e sermos agraciados. Só lhe deu glória.